Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula de notação científica vou falar sobre exemplos de potência de base 10, definição de notação científica, como encontrar a mantissa ou coeficiente, usamos mais o nome coeficiente, expoente ou ordem de grandeza, como escrever números na forma de notação científica e farei alguns exemplos. Bom, exemplos de potência de base 10. 10 elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 1 é igual a 0. Perdão, 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 2 é igual a 100. 10 elevado a 3 é igual a 1000. 10 elevado a 4 é igual a 10.000. 10 elevado a 5 é igual a 100.000. Percebam que conforme o expoente do zero, o expoente do 10, ele tem a ver com a quantidade de zero. Ó. 10 elevado a 1 é igual a 10, 1 zero. 10 elevado a 2 é igual a 100, eu tenho 2 zeros. 10 elevado a 3 é igual a 1000, eu tenho 3 zeros. 10 elevado a 4 é igual a 10.000, eu tenho 4 zeros. 10 elevado a 5 é igual a 100.000, eu tenho 5 zeros. E assim sucessivamente. 6 zeros, 7 zeros, 8 zeros, 9 zeros, ok? E 10 zeros, ou seja, 10 milhões. E agora aqui eu tenho 10 elevado a menos 1, que é 0,1. 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10, ok? 10 elevado a menos 2, eu tenho aí 0,01, ou seja, 1 centésimo. 10 elevado a menos 3, 0,001. Percebam que no expoente negativo, tá vendo? Menos 1, uma casa decimal após a vírgula. Menos 2, duas casas decimais após a vírgula. Menos 3, três casas decimais após a vírgula. E assim sucessivamente. Menos 4, quatro casas decimais após a vírgula. Menos 5, cinco casas decimais após a vírgula. E seguindo até aí 10 elevado a menos 10, né? Como exemplo, paramos no 10, no menos 10, eu tenho aí 10 casas decimais após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Bom, o que é a notação científica? É um modo, como ficou conhecida, a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes por meio do uso de uma potência de base 10. A forma que as notações científicas assumem, portanto, é A que multiplica 10 elevado a n, sendo A o coeficiente, ou a mantissa, ok? E o número A ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, ok? Nunca menor que 1 e nunca igual ou maior que 10. Então, o número A, esse número que vem à frente da potência da base 10, que é o coeficiente, tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou menor que 10. E o n é o expoente ou ordem de grandeza. Como encontrar a mantissa ou coeficiente? A mantissa ou coeficiente é obtida ao posicionar a vírgula à direita do primeiro algarismo significativo do número. Esse reposicionamento da vírgula deve ser feito a partir de divisões ou multiplicações por potência de base 10. Uma técnica prática para essas multiplicações e divisões será discutida mais adiante. Na forma de notação científica, a mantissa do número 0,0045 é 4,5. Isso acontece porque o primeiro algarismo significativo é o 4. Ok? A mantissa do número 3.256.565 é 3,256565, pois o primeiro algarismo significativo é o 3, embora todos sejam significativos. Ou seja, como a mantissa, o coeficiente, tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10, né? Então, 4,5. E aqui é o 3,22565, não pode ser 32. E não pode ser 0,3, como aqui também não poderia ser 45. Ok? Por fim, o coeficiente do número, né?
0,00003 é o 3. Isso acontece porque 3,0 é igual a 3. Ok? 3 é maior ou igual a 1 e menor que 0. Ou menor que 10, perdão. Expoente ou ordem de grandeza. A ordem de grandeza é assim conhecida porque é ela quem determina quais as dimensões do número em notação científica. Por exemplo, sabemos que a massa do elétron, expressada por notação científica, possui a seguinte mantisa: 9,10938356. Entretanto, esse número não oferece as reais dimensões da massa do elétron. Para isso, existe a ordem de grandeza. A massa do elétron é de ordem de 10 elevado a menos 28 gramas, ou seja, a massa de um elétron é de 9,109,38356 vezes 10 elevado a menos 28 gramas, ok? Esse número, caso escrito em sua forma decimal, seria 0, não vou nem, eu tenho aqui 28 casas decimais depois da vírgula, ok? Então é um número muito grande. Digo, muito grande, muito extenso, né? Ele é um número muito pequeno. O valor dele é pequeno, muito, muito pequeno, né? Mas ele tem uma extensão enorme, né? Olha quantos algarismos ele tem. Ele tem 29 algarismos. Bom, como encontrar a ordem de grandeza? Se o número a ser escrito na forma de notação científica for decimal, de modo que a vírgula tenha de ser deslocada para a direita para encontrar a mantisa, a ordem de grandeza será negativa e é igual ao número de casas decimais que a vírgula deslocou. Caso a vírgula precise ser deslocada para a esquerda para encontrar a mantissa, a ordem de grandeza será positiva e igual ao número de casas decimais que a vírgula deslocou. Observe o exemplo da massa do elétron. Até posicionar a vírgula do lado direito do primeiro algarismo significativo, nesse caso o número 9, ela teve de ser deslocada por 28 casas decimais para a direita. Assim, a ordem de grandeza desse número será menos 28. Agora, observe o exemplo do número. Vamos lá, que número é esse? Mil, milhão, bilhão, 896 bilhões. Né? Quando o número não tem vírgula, significa que ele é inteiro. Nesse caso, podemos adicionar a vírgula e o zero à direita do número, como a seguir. Né? Então tá aí. É a mesma coisa. Né? Vírgula zero não tem valor, ok? Só tem valor aí por questões didáticas. Então, nesse caso, o primeiro algarismo significativo é o número 8. Como a vírgula terá que ser deslocada 11 casas decimais para a esquerda, então a ordem de grandeza desse número será 11 positivo. Ok? Então, 896 bilhões é a mesma coisa que 8,96 vezes 10 elevado a 11. Como escrever números na forma de notação científica? Para escrever os números na forma de notação científica, basta substituir A pelo valor encontrado para a mantissa e N pelo valor encontrado para a ordem de grandeza na fórmula a seguir. Ok? Observe que multiplicando a mantissa pela potência de 10 com a ordem de grandeza do número inicial, o resultado sempre será esse número. Exemplos. Escreva 0,23 na forma de notação científica. A mantissa é 2,3, porque 2 é o primeiro algarismo significativo. 2 é o primeiro algarismo significativo porque ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Para isso, a vírgula deve ser deslocada para uma casa para a direita. Nesse caso, a ordem de grandeza é menos 1. Então ficou aí 0,23 igual a 2,3, que multiplica 10 elevado a menos 1. Bom, vamos ver agora. Escrever o número
428 milhões na forma de notação científica. A mantisa é 4,28. Para isso, a vírgula deve ser deslocada por 9 casas decimais para a esquerda. Assim, a ordem de grandeza é 9. 1, 2, 3. Ok? Para isso, a vírgula deve ser deslocada por 8 casas. Ok? Perdão aqui, houve um erro de digitação. Corrigindo. Então, vamos lá. Então, para isso, a vírgula deve ser deslocada por 8 casas decimais para a esquerda. Assim, a ordem de grandeza é mais 8. Então, portanto, 428 milhões é igual a 4,28 vezes 10 elevado à oitava. Ou seja, a vírgula estava aqui, ela se deslocou 8 vezes. 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? E no de cima ela se deslocou somente uma casa para a direita. Veio para cá. Ó. Vamos ver aí. 842. 842, né? É a mesma coisa que 8,42 vezes 100. Aqui eu já estou fazendo de uma outra maneira, ok? E 8,42 vezes 100 é 8,42 vezes 10 ao quadrado, ok? 8,42 porque é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Vamos ver o segundo exemplo. 0,0037. A mantissa aqui, o coeficiente é 3,7. Notem que a casa vai se deslocar 3... Vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Ok? Logo vai ser 10 elevado a menos 3. Ok, a ordem vai ser menos 3. Mas 0,0037, né, é a mesma coisa que 3,7 dividido por 1000. Ou 3,7 dividido por 10 ao cubo, que é 3,7 vezes 10 a menos 3. E 62.300. Percebo que a vírgula vai se deslocar para a esquerda 1, 2, 3, 4, porque o algarismo significativo é 6,23, ou seja, vai ser 6,23 vezes 10 à quarta. Mas 62.300 é 6,23 vezes 10.000, que é 6,23 vezes 10 à quarta potência. Olha aí, 0,00002, ou seja, a mantissa aqui é o 2, a vírgula vai se deslocar para a direita 5 casas, então vai ser 10 a menos 5, a ordem é menos 5, né? Mas 0,0002 é 2 dividido por 100.000, que é 2 dividido por 10 à quinta, que é 2 vezes 10 a menos 5.